A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus caros jovens, alunos da EBD, professores da sala de jovens. Que lição maravilhosa, né? Alcance um futuro feliz, os conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Que lição maravilhosa. Temos agora uma oportunidade desse trimestre de estudar um pouco sobre Provérbios, né? O livro de Salomão, um livro da sabedoria. Muito bom. A lição número 9, protegendo a sua boca. Como texto principal, como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbio 25:11. E a lição, em resumo, fala que a fala acompanhada de mansidão, agradabilidade e temperança revela a sabedoria que vem do alto. Olha aí, a forma que a gente fala, a forma que a gente expõe, vai denunciar de onde vem a nossa sabedoria. Interessante isso, né? Nós temos aqui o objetivo, que é mostrar as diferenças entre a boca do tolo e a do sábio, reconhecer as características da linguagem de uma pessoa tola e conscientizar da necessidade de se proteger da língua. E aí, nesta lição, vamos estudar que a palavra de Deus nos ensina a respeito de como usar a nossa boca. E aí, esse ensinamento bíblico, né, visa a nos ensinar, nos orientar a proceder com a nossa língua. Por meio dela, podemos abençoar, edificar a vida dos que se encontram ao nosso redor. Mas também podemos trazer prejuízo irreparáveis, inclusive a nós mesmos. Que Deus nos dê sabedoria para falarmos em seu nome. Muito bem. Texto bíblico, base da lição, Provérbio capítulo 10, capítulo 15, capítulo 17. A boca do sábio e a boca do tolo. O modo de falar do sábio e o do falto do entendimento. Aí a gente vai tratar o capítulo 10, versículo 11 e 14, apresenta o contraste específico entre o modo sábio de falar e do tolo. Enquanto o tolo apresenta o discurso indisciplinado, terreno, contencioso, o sábio apresenta o discurso disciplinado, celestial e que promove a vida. É interessante que o sábio, ele tolera, né, as difamações, perdoa, que faz mal. Fez mal, mas ele perdoa. O ato de perdoar é para quem é sábio. Existe uma dificuldade muito grande em desenvolver o perdão, né? Mas perdoar é um ato de sabedoria. Você percebe que na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina, Mateus capítulo 6, verso 9, Jesus vai falar sobre a oração do Pai Nosso, ele coloca o perdão como a condição da bênção, né? A condição do recebimento do perdão. Pai, perdoa, né? Assim como eu tenho perdoado a quem me ofendido. Ele colocou aquela oração em pauta o seguinte: Pai, o Senhor só me perdoa se eu desenvolver o perdão com o meu irmão. Isso aí é algo para a gente refletir, porque tem gente que sabe do Pai Nosso de cor, tem gente que sabe do Pai Nosso, escreve, ensina muito bem. Existem pessoas que as suas práticas de ensino são excelentes. São excelentes professores, excelentes ensinadores. Porém, a prática fica distante. Fica distante. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: tu perdoa. É interessante, né? É interessante. Você observar Mateus capítulo 6, é interessante. Ó, quando orar assim: Pai que está no céu. Aí não vou ler todo por questão do tempo. E a gente quer fazer aqui na questão do perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas,
Ó, também o vosso Pai não vos perdoará. Perceba que existe aqui uma relação entre perdoar e receber perdão. Né? Perceba que no versículo 12 do capítulo 6, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, se eu, todavia, perdoar a quem me ofendeu também. Então perceba que existe uma relação entre receber de Deus o perdão, está relacionado em liberar perdão. E há uma dificuldade muito grande. O tolo em liberar perdão. Existem pessoas que incendeiam o ambiente com confusão. Provérbios 10, 13 e 14. O ambiente está calmo, está tranquilo. Mas quando chega, cria aquele ambiente de confusão, de contenda. De modo que as pessoas se afastam, porque entende que tudo que está acontecendo ali é produzido por pessoas que a sua palavra é top, e a sua palavra destoa da Bíblia Sagrada. Então, a gente precisa aprender. Com a nossa boca, já diz o apóstolo Tiago, a gente procede, né? A bênção e a maldição. A gente precisa ter muito cuidado, né? Muito cuidado com isso. Moderação, bom senso, enquanto quando a gente fala na nossa língua. Precisa entender para não ser tolo, porque a língua do tolo é cheia de ira e insensatez. Tá? Temos muito cuidado com isso. É possível controlar a língua. Provérbio 17, 27. Mostrar o valor de uma fala apoderada, disciplinar, cuidadosa, saber calar, principalmente no presente século. É uma das disciplinas mais importantes para quem busca desenvolver um espírito manso, suave e pacífico. Ou seja, retém a palavra, o controle, o domínio próprio, a forma de falar, né? A prática de calar é tão poderosa. O silêncio é muito mais poderoso do que o uso da fala em alguns momentos. Né? Precisa entender isso. O modo de falar do sábio é ponderado, disciplinado e educado. Então, nós temos que ter modos de abordagem e o nosso vocabulário precisa ser apurado pelas Escrituras, irmão. O cristão, ele tem um vocabulário diferente. Ele fala diferente. O conteúdo que é exposto através da sua boca vem de um celeiro de palavras que são no crivo das Escrituras. Meu caro jovem, o nosso linguajar tem que ser relacionado com a Bíblia. A gente precisa entender isso. Porque como nós vamos proteger, né, a nossa boca, o nosso conteúdo sendo exposto para as pessoas vão precisar glorificar a Deus pelo aquilo que a gente fala na faculdade, no cursinho, no emprego, na igreja, em qualquer esfera da vida. As pessoas, ao escutar a minha e a tua voz, precisam glorificar a Deus. Meu caro jovem, as pessoas estão glorificando a Deus quando escuta a tua voz, a minha voz. Isso é para a gente pensar. Segundo ponto, a linguagem de uma pessoa tola. O que essa linguagem revela? Aí, Provérbios 10 e 15 nos mostra esse tópico aí. A palavra de Deus nos mostra que a linguagem que expressamos revela o que se encontra dentro de nós. Mateus 7, 20. A comunicação do pensamento se revela com a função básica. Logo, quando uma pessoa insensata, ela se revela por meio da linguagem, quer nas manifestações verbais, quer não verbais. Ou seja, eu não vamos estar colocando etiqueta de tolo nem de sábio em ninguém.
Não. Quem vai rotular as pessoas não é o que eu acho, não é o que alguém diz, é o que sai da sua boca. As pessoas são julgadas. Não julgue, podemos dizer, esse verbo, né, popular no nosso meio. Irmão, só quem pode julgar é Deus. Sim, esse ditado, né? Mas as pessoas julgam mediante o que a gente expõe, mediante as nossas falas. Então, a gente precisa ser senhor do nosso silêncio para não se tornar escravo da nossa língua. Então, o controle emocional, o controle antes de falar, né? Eu fui pastoreado por um pastor que já está jubilado, e pastor Zé Carlos Damascena. E ele dizia assim, ele diz, né? Mas quando estava na gestão da igreja, ele dizia assim: se esquentar a cabeça, irmão, enche a boca d'água, que aí você não fala. Então, eu aprendi com aquele homem que o equilíbrio que ele quis dizer ali, na hora que a mente estiver com um trânsito grande de palavras e pronto para explodir, fecha a boca. Porque talvez se abrir a boca vai sair faísca e vai machucar a pessoa, vai adoecer pessoas. E o principal, essa faísca vai fazer mal a si mesmo. Então a gente precisa ter muito cuidado no controle da língua. Vamos lá. O que acontece quando comunicamos insensatamente? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Entristecer pessoas, ferir. Por meio da palavra podemos criar ambientes pesados, obscuros, intragável, adoecer, fragilizar. Entretanto, por meio de palavra, tudo isso pode ocorrer. Você percebe que o caos em um cenário, em conviver com pessoas que não têm sabedoria de Deus, controle para se conduzir com a sua fala. Meu caro jovem, veja que prejuízo. Isso em toda a esfera da vida. Precisa ter equilíbrio, controle, domínio próprio, fruto do Espírito. Porque se não controlarmos a nossa língua, a nossa boca, vamos ter prejuízos. Se não fizermos isso, vamos ter dificuldade em relação pessoal, igreja, trabalho, escola, família. Então, é preciso pedir graça a Deus. Mais uma vez, eu cito, quando o Tiago fala que não tiver sabedoria, peça a Deus que Ele dá sabedoria. É importante. E aí, a gente vai caminhar para o terceiro e último ponto. Protegendo a língua, ou protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. Fala sábio, de maneira que as pessoas gostem de ouvir. E uma das características da sabedoria cristã é encontrada aí em Provérbios capítulo 10. Né? E aí, como fazer isso? Irmão Gilberto, quer dizer que eu vou ter que falar o que as pessoas gostam? Não. É falar com base na palavra de Deus. Palavra virtuosa, conjugada com ação virtuosa. Entende? Eu falo algo aqui, mas a minha conduta vai convergir, vai dizer que está certo. O que eu estou falando e os meus atos estão batendo certinho. Glória a Deus. Fará que o crente seja uma pessoa sábia. Um jovem sábio será testado e provado nas suas ações e no que diz. Tiago capítulo 2, verso 18. Não é
simplesmente nas suas ações, nas suas práticas, mas o que fala. Se o que fala tem relação ao que faz. A relação entre falar e ouvir. Tiago fala sobre isso. Saber isso, meus amados irmãos, mas todos os homens sejam prontos para ouvir, tardio para falar. Tardio aqui para se irar. Tiago 1,19. É tardio, né? Melhor dizendo. Uma das características de uma pessoa sábia é saber ouvir. Esse ouvir não se trata de uma escuta passiva ou educação, não. É uma escuta ativa, consciente. Antes de falar, precisamos ouvir para interpretar corretamente o que estão comunicando. A gente é muito distraído, né, pela tecnologia e tal, por celular, e muitas vezes a gente comete falha. A gente precisa ter cuidado para não cometer erros gritantes em ouvir uma informação sem devida apuração e aí já tecer uma interpretação e aí seguir no julgamento. Está precisando ter muito cuidado com isso. É preciso pedir a Deus graça para saber ouvir, ponderar e aí ser direcionado pelos fatos. É preciso humildade, é preciso buscar a Deus, é preciso ouvir, entender, é preciso ter certeza do que estão falando para que fique aí ruídos na comunicação e depois alguém que falou algo que não foi bem claro, você que não pediu a Deus unção no seu ouvido, escutou, aquilo que escutou não era bem aquilo e aí causou danos terríveis na vida de pessoas. Tenhamos cuidado. Peça a Deus sabedoria, graça para poder desenvolver o seu trabalho, saber entrar, saber sair, falar e agir de modo sábio, né? O sábio, ele tem mansidão, temperança, domínio próprio, né? A palavra de Deus apresenta isso para nós, as pessoas enxergam em nós isso. Caminhando para o final, né? Nessa lição, estudamos a respeito da proteção da boca. Vimos que a boca fala do que o coração está cheio. Os que mostram tolos, suas linguagens também se apresentam ao público de maneira insensata, desgovernada e insensível. Os que buscam a sabedoria do alto devem ter o cuidado com a sua língua, buscando sempre glorificar o Senhor em tudo. A maneira com que falamos, o que pensamos, o que sentimos e desejamos. Ou seja, quando a gente fala, revela o nosso pensamento, revela o que nós sentimos e o que nós desejamos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, meu caro professor, meu caro jovem. Que lição maravilhosa. Que lição abençoada. Que possamos fazer e ser melhor através do ensino da palavra, controlando a nossa fala, policiando a nossa língua e buscando a Deus sabedoria para falar e o nome dele ser glorificado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883
2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.